Ai, ai, a política brasileira é uma delícia. Temos velhos bolsonaristas de um lado e desempregados vagabundos comunistas de outro. Mas não temam, um partido chamado Missão, onde os fundadores são membros do MBL. Esses mesmos membros são contra o uso de verba pública, como fundão eleitoral, auxílio moradia, auxílio paletó, são contra impostos, pois o partido tem raízes liberais. São contra bandidos e líderes de facções. Eles vêm com a solução para a falta de cultura brasileira e para melhorar a economia. Que movimento lindo, gostoso, com gente madura e empenhada, não é? Sinto muito te dizer isso. Se você está pensando em apoiar o Partido Missão, você só é uma coisa, um merda. De vez em quando eu vejo vídeos de cortes das lives do Renan Santos e do Arthur Duval, o nosso gnomínio da liberdade. E admito que algumas coisas que eles falam, eu até concordo, mas há coisas que eles dizem que é o puro esgoto da merda. E isso piorou quando eles decidiram criar um partido bancado pelas custas de nós, os cidadãos. Mas a gota d'água foi quando vi um corte do Mamãe Falei, onde ele era contra a isenção de impostos para pessoas autistas. Isso mesmo, o Arthur Duval, que já até se autodenominou liberal miniá, está sendo a favor de impostos. Então nesse vídeo vou mostrar que, liberal, esse movimento não tem nada, e que eles não lutam pelo Brasil, mas sim por São Paulo. Vamos começar com o básico. O MBL sempre foi firme em ataque quem usava o fundo eleitoral, que é meio que uma verba onde uma grande quantidade de dinheiro público é utilizado para campanhas eleitorais. Os principais alvos dos ataques deles eram candidatos do PT, pois achavam um absurdo alguém usar milhares ou até milhões de dinheiro público para campanhas. E sempre deixavam claro que quem usava esse recurso era lixo humano e nem no movimento era bem-vindo. Porém, veio as eleições de 2022 e os candidatos apoiados pelo MBL não conseguiram se eleger. Se não me engano, só 2 conseguiram para um cargo importante. Então, em um congresso do MBL, eles anunciaram que iriam usar o fundão eleitoral. E foram duramente criticados. E a desculpa que eles usaram foi que todo político usa e que eles deveriam usar, senão não conseguiriam se eleger e pagar propagandas para o partido deles e seus candidatos. Outra desculpa que eles utilizaram é que não teria problema usar o fundo eleitoral, pois eles perguntaram aos apoiadores deles se podiam, e eles deixaram, entre aspas, um argumento bem merda, pois não são só os apoiadores do MBL que vão pagar essa conta. E os apoiadores deles usam esse argumento como se fosse a melhor defesa do mundo. Nas eleições do ano passado, candidatos do MBL, vulgo Amanda Vettorazzo e Renato Batista, pegaram mais de 40 mil reais de dinheiro público para sua campanha. Somando os dois, deu um total de 80 mil reais do nosso dinheiro. Isso tudo para fazer jingles e vídeos ridículos para as campanhas deles. E detalhe, a empresa responsável por ajudar nisso é do irmão do Renan Santos, que, para quem não sabe, é um dos fundadores do partido Missão e do MBL, mas aí acabou as eleições. Só Amanda conseguiu se eleger, enquanto o Renato Batista não. Agora veja o maravilhoso clipe que eles fizeram utilizando o seu dinheiro. São Paulo vai mudar, a cidade, nova era vai chegar. Vai, Renato, raio privatizador, pega eles, Renato. E não foi só isso. Esses mesmos 2 candidatos pegaram mais grana pública. Também foi usado quase 2 milhões de reais para impulsionar suas redes sociais para ajudar na campanha. Para um movimento que economizava dinheiro público, eles estão gastando, não é? Isso sem contar o Partido Missão, onde, por lei, a gente é obrigado a pagar as sedes deles, os alimentos e outros, e até bônus para políticos do gênero feminino por conta de uma lei feminista, que eles até criticavam no passado. Mas agora estão utilizando para benefício próprio, sem contar, é claro, vários membros da família do Arthur Duval e do Renan Santos no partido. Alguns deles sendo presidentes do Missão de estados do Nordeste, mas morando em São Paulo. E falando em São Paulo, vamos puxar outro tópico. O MBL e Partido Missão se dizem a favor do Brasil todo, mas eles, em 90% das vezes, pensam em cenários onde só São Paulo sai ganhando. Recentemente, o Renan Santos, junto com o Arthur Duval, fizeram críticas à Zona Franca de Manaus, que não servia de nada, que seria muito mais viável fazer a montagem de moto e bicicleta em São Paulo
do que no norte, sendo que a Zona Franca de Manaus foi feita para justamente fazer um fluxo econômico no norte do país. Pois caso não saibam, o fluxo econômico está muito concentrado no sudeste, em especial São Paulo. Porque esses filhos de uma égua durante a política do café com leite investiram mais em São Paulo e em Minas do que no resto do Brasil. Minas virou um estado de roceiros, mas São Paulo saiu bem na frente. E não citando o fato do norte do Brasil, que passa a maioria da energia elétrica para São Paulo, mesmo não usando quase nada. Imagina se eles têm esse pensamento também. Mas não é a primeira vez que eles fazem isso. O MBL virou uma espécie de São Paulo é meu país. Eles fazem isso justamente para agradar os adolescentes otakus que assistem eles. Nesse ano, o MBL vem fazendo altas críticas ao crime organizado e a quem faz apologia a crimes. A Amanda Vettorazzo tentou criar uma lei anti-Oruan que criminaliza fãs que fazem apologia ao crime. E mais recentemente, fizeram críticas ao cantor Pose do Rodo. Porém, nessa última em especial, o Arthur Duval fez críticas pesadas a um garoto que era fã do cantor, falando que ele não servia para a sociedade, pois era improdutivo e até mesmo apoiador de bandido. Pensando coisa do outro, porra, não é segredo, né, pai? É desrespeito ao cozinho, eu sei que bom, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, mano? É um cozinho. Pausa aqui, pausa. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. O que deve ser feito com esse cara? Mas foi mostrado depois que o menino era trabalhador e fazia um dos trabalhos mais pesados do Rio de Janeiro. É claro que, com medo de ser processado, o guerreiro de Kiev foi no seu canal principal e pediu desculpas. Porém, no canal de cortes do MBL, ele não se sentiu tão arrependido assim, pois alguém que apoia o Pose do Rodo, segundo ele, não tem como não pensar em outra coisa. O MBL sempre fala que quem anda com bandido é... Porém, eles próprios fizeram congresso com o Temer, que já foi preso por formação de quadrilha. Bom, esse foi o vídeo. Esse é um novo formato que estou testando, que é chamado de Mini Mind, que são vídeos curtos sobre temas aleatórios. O MBL está entrando firmemente na política, dizendo que são uma nova alternativa ao bolsonarismo e ao petismo, comentando que quando vão chegar ao poder, vão fazer execuções de bandidos em praça pública. E vamos ser sinceros, isso nunca vai acontecer. Quando eles entrarem ao poder, vão inventar uma desculpinha e ser mais do mesmo. MBL é um movimento de merda que se acha muita coisa, só porque eles foram famosos no passado. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo Mini Mind.